falando um pouquinho sobre este livro do Diego Reis, tá? Chamado A Personalidade Humana nas Três Pessoas, onde ele traz três pessoas em uma só, né? Crítico, roteirista e personagem, tá? Acho que tá invertido aí para vocês. Claro que eu vou falar de forma bem superficial, né? Para aprofundar nesse livro é importante lê-lo e acompanhar as lives do professor Diego, que são magníficas. Mas eu quero trazer como início para essa reflexão como que está estruturada essas três pessoas na nossa personalidade, por que ela é tão importante, como que ela ajuda ou atrapalha nessa sensação de frustração que a gente tem no final do dia, né? O Diego elabora a sua teoria falando que nós temos essas três pessoas, aquele roteirista que constrói o nosso futuro, que desenha o que a gente vai fazer, seja no dia de amanhã, no próximo mês ou na jornada de uma vida. Tem o personagem que vive isso que o roteirista criou no palco, certo? Então você lá idealiza o teu dia e aí você precisa do personagem, que é essa outra pessoa dentro de você, né, que vai executar aquilo que foi planejado. E tem o crítico. O crítico é aquela parte tua que vai analisar se aquilo que o teu roteirista criou é interessante, é bom, e se você viveu aquilo da forma que ele criou. Porque muitas vezes, e aí o professor traz um exemplo do café que eu acho maravilhoso, antes de você tomar um café ou conhecer um café, você não sabe se ele é bom ou ruim. Você precisa experimentar. Então você ouviu alguém te indicar um café bom e você fala, eu vou amanhã comprar aquele café e vou experimentar. Então o roteirista foi lá e colocou aquilo como uma meta, né, um objetivo. Quando o personagem toma este café, que ele experimenta o café, o seu crítico automaticamente já entra para fazer um juízo de valor sobre aquilo, não é? Ele fala, esse café realmente é bom. Esse café não é tão bom, eu achei que ele era, né? Achei que o café fosse melhor. Se ele acha bom, se ele tem um juízo interessante sobre o café, ele coloca para o roteirista viver aquilo de novo. Se ele não gosta do café, ele não coloca no roteiro. E aí, partindo do café para coisas mais complexas, quantas vezes nós roteirizamos coisas importantes para a nossa vida e a gente acredita que aquilo é bom, ou a gente já experimentou aquilo de alguma forma e viu que é bom, colocamos no nosso roteiro e chega no dia de viver aquilo, a gente não vive. Quem que é, né, dessas três pessoas, a capaz de sabotar o roteiro? Quem? O nosso personagem, porque ele que está com o domínio e autonomia de viver aquilo que o roteirista propôs. Mas veja que interessante, você é essas três pessoas, por que este personagem não vive aquilo no dia que ele deve viver, no roteiro que você criou, seja no dia anterior, numa jornada de 1 ano, 10 anos, não tem aquilo da gente fechar o final do ano já pensando nas metas do ano? E muitas pessoas voltam a fazer reflexão e não cumpriram nem metade daquilo que elas mesmas propuseram. O que faz com que esse personagem fuja do roteiro que o roteirista criou? E aí são diversas as desculpas, justificativas e verdades que a gente tem para usar como justificativa do não cumprimento do teu roteiro. Quais são elas? Desculpas verdadeiras. Não deu tempo. Entrou outra coisa no lugar. Eu não estava bem naquele dia. Né? Vamos pegar aqui um exemplo prático, que é desafiador para muita gente. Treinar, fazer academia, fazer um exercício físico para cuidar da saúde. Quantas vezes a gente coloca no roteiro, chega no dia seguinte e a gente não consegue fazer? Você fala, eu vou treinar 3 vezes por semana. E aí você não treina as 3 vezes por semana porque entrou coisa de trabalho, você ficou doente. E aí quando você vai fazer o exame, que o crítico, lembra do crítico, ele entra para avaliar o teu dia, qual o sentimento que ele tá quando ele percebe que teu personagem meio que sabotou o teu roteirista? Dificilmente a gente, vocês devem já ter vivido por isso, né? Pegar, montar uma agenda no dia, chegar no final do dia, dar check em todas e falar, nossa, consegui fazer tudo o que eu precisava, que maravilha. Essa sensação é impagável. Agora, a sensação de você chegar no final do dia e não ter cumprido, pelo menos com as coisas mais importantes que você se propôs,
gera esse sentimento de tristeza, incapacidade. E qual que é a mensagem que eu vou mandando? Porque o professor Diego, ele traz uma coisa importante, que é a gente criar uma unidade da personalidade, que é quando eu consigo cumprir o roteiro que o roteirista fez porque ele achou que era bom, ele acredita naquilo, né? Ele tem esperança que aquilo vai ser bom para mim. O crítico julga que aquilo é bom, por isso que ele coloca no roteiro, e o personagem vive aquilo, ele tem a integridade de fazer o que as outras duas pessoas propuseram, né? Um crítico diz que é bom, o roteirista diz que é legal, vou pôr no roteiro, e o personagem faz. Quando o personagem não faz, a tristeza é profunda e você manda uma mensagem e vai construindo de que você não é capaz de cumprir com aquele roteiro. As pessoas chamam isso de, né, sabotagem. É exatamente isso que você vai fazendo. Você vai minando uma coisa que o Mário Ferreira dos Santos chama essa tensão psíquica, que precisa gerar uma força para você crescer e amadurecer a tua personalidade. Você vai enfraquecendo quando o teu personagem não corresponde com aquilo que o teu roteirista criou. E aí entra uma outra parte dessa convocação matinal, a parte mais prática. Tá claro aqui que para eu diminuir essa sensação de frustração, eu preciso cumprir com aquilo que o meu roteirista criou, porque o meu crítico julgou que era bom. Mas como eu faço isso? Existe um exercício muito antigo, feito por grandes mestres, santos professores, gênios, chamado exame de consciência. A gente não precisa de horas para fazer um exame de consciência, mas quantas pessoas aqui, ao se deitar, antes de fechar esses belos olhos, se pergunta: como foi o meu dia? Quais perguntas você faz antes de deitar? Quais perguntas você investe, né, em reflexões mais profundas para tentar mapear as correções que você vai aplicar no dia seguinte? O exame de consciência é um exercício profundo que não altera somente o nosso traço de personalidade. Ele não apenas fortalece e amadurece, mas ele faz com que o nosso espírito, né, seja fortalecido. Porque no exame de consciência você consegue responder como que você cresceu de um dia para o outro, o que você aprendeu naquele dia. Se você não cumpriu com o roteiro que você se prometeu, por que você não cumpriu e fazer com que aquele erro não se repita para o dia seguinte. E aí, num outro livro aqui do Alexander Howard, que é um livro voltado para a liderança, mas a gente consegue pegar o exercício que ele indica aqui, ele diz que uma das coisas mais importantes é fazer o exame de consciência, e ele dá aqui 4 critérios, na verdade, que eu acho essenciais. O primeiro deles: não perca de vista o objetivo de fazer esse exame à noite, né? Que é conhecer as suas qualidades e defeitos, a fim de reforçar as primeiras qualidades, porque não é só olhar o que você errou, então fortalecer aquilo que você acertou, né? E erradicar os defeitos. Procura as raízes dos seus defeitos, mas não se esqueça de que o exame de consciência não é um egocentrismo psicológico, sabe? De você se colocar no altar e ficar se admirando. Não é esse o objetivo, tá? E nem tentar fazer uma autopsicanálise. A questão-chave é saber como utilizar a sua liberdade hoje, porque você é livre, você errou, não conseguiu cumprir com o teu roteiro, mas você é livre para mudar isso pro dia de amanhã, né? E não em que medida de vítima você se coloca, né, da sua educação. O exame de consciência deve dar lugar a uma contrição, sabe, aquele arrependimento verdadeiro e sincero, com um desejo profundo de você melhorar para o dia seguinte. Vamos pegar o exemplo que eu dei da academia. De que adianta você colocar no teu roteiro academia, você colocou porque você achou que aquilo era bom, exercício físico, e chegar à noite, né, e você não tratar aquilo com o valor que aquilo merece, tá? Então, se você se arrepende profundamente e você de fato acredita que aquilo é importante, você precisa fazer aquilo, fazer valer aquilo no palco, quando o personagem está atuando, tá? Que é no dia seguinte. E aí, como você vai fazer isso? Cada um tem noção da tua agenda, do melhor horário, o horário que gera menos impacto no teu dia. Então, não adianta aqui dar uma receita que você vai fazer exercício todo dia 6 da manhã. Eu não sei se esse é o melhor horário, mas que você precisa colocar.
o exercício, caso você, né, considere isso importante, faça valer, tá? Então, primeira coisa, não perca de vista o objetivo do exame. Segundo, distingua entre os seus defeitos de caráter e o seu temperamento. Aqui vale para quem está na live e não conhece, existe uma diferença entre uma construção de caráter, que estão muito mais voltadas às suas virtudes e valores morais, e o teu temperamento, que é uma base natural que você já nasce com ela, tá bom? Então, estou falando aqui de temperamento, falando de uma pessoa colérica, sanguínea, fleumática e melancólica, que são os 4 temperamentos. Lembrando que todos nós temos os 4, são bases fundamentais, né? São as bases fundamentais que constituem a nossa biologia, mas existem preponderâncias, né? Tem gente que tem um temperamento mais colérico, né? Mais enérgico, mais reativo, e aí cabe vocês aqui dar uma pesquisada antes de fazer o exame de consciência. Existem vários testes na internet também bem interessantes para você descobrir qual que é o teu. E ele diz o seguinte: concentre-se naquilo que deve mudar seus valores e seu caráter, e não no que deve ou provavelmente não pode mudar, que é o seu temperamento. Eu conheço muitas pessoas que falam, o colérico ele é muito sincero, né? Eu sou sincero, faz parte do meu temperamento. Não, você muitas vezes é mal educado, insensível e não tem aí bom senso. Porque não é que o seu temperamento te traz um traço natural, que você precisa ser aquilo. Você pode trabalhar por meio da tua virtude uma moderação do teu temperamento. Isso é bem importante da gente entender. Como moderar o temperamento por meio da virtude, tá? Que é uma das coisas que eu ensino na mentoria. Então, cuidado, quando você fizer o exame de consciência, analise o que é do teu temperamento que você pode trabalhar, tá bom? E o que é uma questão de caráter e virtude ali. Por exemplo, muitas vezes, voltando ao exemplo da academia, pra gente não perder, muitas vezes o que te faz não ir pra academia é uma preguiça profunda. Então você precisa trabalhar uma virtude chamada fortaleza. Ela precisa ser maior, o teu desejo de conquistar isso precisa usar uma força, né, irracível sua, capaz de combater esta preguiça. Lembrando que só se cria uma virtude quando você tem uma força contrária a ela. Então, se eu preciso da fortaleza, é porque, de fato, tem algo me jogando para baixo, tá? Seja objetivo, terceira dica dele aqui. Só no encontro pessoal com Deus se consegue o verdadeiro conhecimento próprio. Ponha-se na presença de Deus e pergunte-lhes: quem és tu? A seguir, faça você mesma a pergunta: quem eu sou? Né? Só depois de adquirir consciência da sua relação profunda com Deus, do seu destino e da sua vocação, é que você verá claramente o que deve mudar na sua conduta. Interessante que o exame de consciência ele não serve só para você fazer a avaliação do teu dia, mas a tua jornada, da tua trajetória. Quando a gente está num período tentando entender a nossa vocação, qual que é o nosso chamado para o mundo, o exame de consciência ele é fundamental. Porque ele vai trazer respostas e uma maior observação, né? Você vai estar em estado de atenção a observar quais são os chamados que a vida tem feito para você. E por fim aqui, seja concreto. Não se preocupe se você é bom ou mal. Essas considerações gerais não levam a nada. Em vez disso, reflita sobre os erros que cometeu nas últimas 24 horas e estabeleça objetivos concretos para o dia seguinte. Senão você faz um exame muito genérico e aí você não consegue já notar a melhora do dia para o outro, tá bem? Bom, nós falamos hoje em resumo sobre a personalidade humana nas 3 pessoas, do professor Diego Reis, de forma bem breve, né? Ele aprofunda bastante sobre o nosso roteirista, o nosso roteirista crítico e personagem, que está dentro de nós mesmos. Em um ser humano, compomos 3 pessoas capazes de fazer 3 coisas diferentes, operações diferentes dentro de nós. Uma cria o futuro, a outra vive o que o roteirista criou e o outro critica se aquilo é bom ou não para a nossa vida. E o exame de consciência entra num lugar importante, que é avaliar se nós vivemos de fato aquilo que o roteirista criou e diminuir essa sensação de frustração que a gente tem no dia, ao longo de uma jornada. E a frustração muitas vezes vem, pode perceber, porque você não conseguiu viver aquilo que você considerou bom para a tua vida. Você não conseguiu viver o roteiro que foi proposto pelo teu próprio roteirista. E aqui tem um paradoxo gigante.
Carol, se fui eu que criei, por que eu não vivi? E se eu não vivi, será que a dificuldade, o roteirista criou algo que foi amplamente impossível de eu conquistar? Então eu estou com um juízo de valor aqui no crítico um pouco corrompido, porque como é que o crítico avalia isso como bom? O roteirista coloca no meu dia e meu personagem não consegue cumprir. Entenda que você pode estar variando a tua análise nessas 3 pessoas e o teu crítico pode estar fazendo um juízo de valor equivocado, acreditando que aquilo é bom para você, mas sem fazer uma análise ampla da tua vida. Então veja que interessante quantas formas da gente analisar e construir um futuro próximo, né? Seja a tua agenda do dia seguinte, seja a tua mudança de carreira, seja a tua gestão dentro de uma empresa. Importante você entender que você tem essas 3 pessoas que precisam estar muito bem construídas e criar essa unidade, tá? Dentro da personalidade. Eu sugiro que vocês aprofundem nesse tema. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui, porque não é tão simples, né? Eu tô falando de forma simples, mas o Diego tem praticamente uma estrutura antropológica dentro desse conceito. E para deixar salvo aqui, um dos professores mais inteligentes, mais humanos e mais sábios que eu conheço desta época que nós estamos vivendo é o professor Diego Reis. Então fica aí a dica para vocês acompanharem, tá bom? Fica essa convocação matinal do dia de hoje. Eu espero que o roteirista de vocês consigam cumprir, terminem a jornada de hoje satisfeitos, felizes e comprometidos com a vocação de vocês, tá bem? Um bom dia, uma ótima quarta-feira.